Esse vídeo é o terceiro da nossa série sobre Plotly, uma biblioteca que nos permite fazer gráficos de altíssima qualidade no Python de uma forma extremamente simples. E a gente tem desbravado essa biblioteca e nesse terceiro vídeo então a gente vai para a primeira parte falando sobre plots estatísticos. Exatamente, esses plots, galera, eu considero que são os mais importantes, porque você vai com certeza precisar utilizar eles ao longo das suas análises de dados. E nesse vídeo a gente já vai conhecer dois que eu diria que são talvez os mais importantes mesmo, tá? Que são os gráficos de distribuição e de histograma. Beleza? Então, queria te convidar a ficar até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que esse conteúdo aqui vai ser super importante aí para você. Beleza? Então vamos nessa? Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E como vocês podem ver, eu já estou aqui nesse notebook, tá? Que é o notebook que a gente vai usar nesse vídeo de hoje. E a gente vai falar então sobre os gráficos estatísticos de Plotly, beleza? Essa é a primeira parte, a gente vai falar, como eu já disse, sobre histogramas e gráficos de distribuição. Então vem aqui comigo, vamos fazer juntos, vamos aprender juntos aqui. E esse notebook, como eu sempre digo, vai ficar disponível aí na descrição desse vídeo, beleza? Então a primeira coisa, galera, que eu sempre costumo fazer, como eu estou usando aqui o Google Colab, é fazer um update do Plotly para sempre estar utilizando aí a última versão dele, beleza? Se você está no seu Jupyter, você pode também fazer essa atualização. É super recomendável, tá? Para a gente sempre trabalhar com a versão mais recente. Aqui eu vou importar então duas bibliotecazinhas, o Pandas, né? SPD, como você já deve estar acostumado, tem vídeo aqui no canal falando sobre Pandas, e o Plotly também é SPX, como também a gente já está acostumado, a gente já trabalhou aí em dois vídeos falando sobre essa biblioteca. Galera, esse é o notebook, aliás, perdão, o dataset no caso, né, que a gente vai utilizar, o tips.csv, tá? Então eu vou rodar ele aqui, ó. E se você quiser visualizar ele, df.head para visualizar o conteúdo. Então, esse é o mesmo que a gente utilizou no nosso último vídeo. Então, eu te convido, inclusive, se você não viu esse vídeo, dá uma conferida lá. Aqui a gente vai ter, então, o total de despesa, né, que as pessoas tiveram em um restaurante, quanto elas pagaram de gorjeta também. Então a conta delas, a gorjeta, o sexo, se é fumante ou não, o dia da semana, o horário em termos de almoço ou jantar, e size seria a quantidade de pessoas que estiveram ali na mesa, tá? Beleza, galera, então vamos conhecer o primeiro tipo logo de cara aqui dos gráficos estatísticos do Plotly. Lembrando que tudo isso você pode ver também na documentação do próprio Plotly, né? Eu sempre recomendo aí você dar uma conferida por lá. Você vem aqui em Docs, Graphic Libraries Docs, né? Então você vai para a documentação específica dos gráficos e aqui você vai ter uma outra seção Statistical Charts, beleza? A gente vai passar por esses gráficos aqui ao longo dos vídeos, então se você é novo por aqui, eu já queria convidar você a se inscrever, tá? E se você tá gostando, não esquece de deixar aquele like para dar uma força para mim, tá bom? Obrigadão aí pela tua companhia. Então vamos nessa, galera, vamos falar sobre os histogramas. Como é que a gente plota histograma? É simples, você vai fazer um px, biblioteca plotly.express, que a gente importou lá em cima, ponto histogram. Beleza? Então aqui a gente tem essa funçãozinha histogram, alguma coisa desse tipo, tá? A pronúncia. E aí olha a quantidade de parâmetros que a gente tem aqui, galera. É muita coisa, tá? A gente vai tentar explorar o máximo possível desses parâmetros aqui. Então o primeiro parâmetro é o data frame que você quer fazer a plotagem dele. Então o nosso data frame é o DF, beleza? Segundo é o X. Somente esses dois parâmetros já são suficientes para você ter um gráfico de histograma, tá? Então, para quem não conhece, o que é um histograma? É a quantidade, é um gráfico de ocorrências, digamos assim, tá? É a quantidade de vezes que um determinado valor aparece ali dentro do teu gráfico. Ou, se você estiver considerando aí um dado que ele é contínuo, por exemplo, esse total bill, que é o que eu vou utilizar aqui, ó. Então, no X eu vou colocar um total bill, ou seja, eu quero um histograma do total que as pessoas pagaram no restaurante. Então, como esse dado aqui é um valor monetário, então um valor contínuo, né? Tem vários valores diferentes aqui, possíveis, são infinitos os valores. Então o que ele vai fazer? Ele vai criar umas barrinhas e vai dizer, ó, nessa faixa aqui eu tenho basicamente essa quantidade de ocorrências de valores dentro desse intervalo. Então eu vou plotar aqui para você visualizar como é que isso vai ficar. E aqui a gente tem o resultado. Então olha que legal, ele cria o que a gente chama de bins, beleza? Isso aqui a gente dá o nome de bins, essas barrinhas, ó. Então cada barrinha dessa é um bin, digamos assim, né? E dentro desse intervalo, o que ele quer dizer é o seguinte, ó, dentro desse intervalo aqui, você tem 30, tá vendo aqui o count? Ó, quando eu coloco o mouse em cima, ele mostra o count. Então ele está dizendo, ó, eu
eu contei aí que tem 30 pessoas que pagaram um valor lá no restaurante, uma conta lá, nesse intervalo. E aí ele diz, ó, de 12 até 13,99. Olha que coisa fantástica, galera. Isso aqui você pode fazer também com o Seaborn, né, que é uma biblioteca do Python focada em estatística, mas ela não traz dessa riqueza de detalhes aqui quando você coloca o mouse em cima. E eu diria que essa é a grande vantagem do Plotly, né? Então aqui você pode ver, o resultado visual já está incrível, mas existem outras configurações que obviamente você consegue fazer, tá bom? Então se você passa uma vírgula aqui, pelo menos aqui no Colab, tá? No Jupyter Lab ou no Jupyter Notebook, você aperta Shift e Tab dentro da função, você vai ver que tem vários outros parâmetros. Por exemplo, eu posso investir aqui num color. Então a gente já viu esse parâmetro color antes, sim ou não? Então, ó, a gente pode colocar aqui um color como sendo sex, ou seja, divide pelo sexo. E aí, como aqui a gente tem masculino e feminino, esses dois, então ele vai dividir nessas duas, baseando-se aqui nas cores, né, vermelha e azul. Então ele cria dois gráficos de distribuição, ou de histograma nesse caso, tá? Que aí você vai ver as informações para ambos os sexos, beleza? Você pode dividir pelos dias da semana, por exemplo, divide pelo day. Então lembrando que essas informações estão todas aqui dentro do dataset, tá pessoal? Então ó, divide pelo DI, então tem 4 dias, então ele está mostrando aqui para mim, ó, no domingo, no sábado, na quinta e na sexta, e aí ele fez, no caso, 4 gráficos de histograma, beleza? Isso é muito legal. Posso dividir aqui pelo time, por exemplo, tá? Almoço e jantar, você está vendo aí o resultado, beleza? Lembra que eu falei que cada barrinha dessa aqui é um bin? Então você pode configurar também, ó, com o parâmetro nBins a quantidade de bins que você quer. Eu não sei quantas ele colocou aqui por default, mas eu vou colocar 100, por exemplo. Então eu quero 100 barrinhas. Veja que agora as barrinhas ficaram bem mais fininhas, né? Então isso é uma coisa que você pode configurar quantos bins você quer. Eu vou diminuir um pouco, vou colocar 40 aqui e a gente tem algo bem parecido com o que a gente já tinha antes. Beleza? Quais parâmetros a mais a gente tem aqui dentro desse gráfico? Um outro parâmetro que eu considero super importante aqui, pessoal, é o hist norm, beleza? Hist norm. Se você for dar uma olhada na documentação, você vai ver que a opção default dele é o density, tá bom? Então se eu executo aqui com o density, a gente não vai obter nenhum resultado basicamente de diferente aqui, tá bom? Mas eu posso colocar isso aqui para densidade de probabilidade, tá? Então eu posso fazer density probability. Tá bom? Probability. Escrevi aqui errado, né? Tava faltando um espaço. Deixa eu dar uma quebra de linha para ficar até melhor de você visualizar. E, bom, enfim, eu acho que eu inverti aqui. Probability, é só trocar esses dois caras aqui, ó. Probability density. E aí agora sim, qual é a diferença aqui basicamente, beleza? Nesse caso aqui ele está meio que calculando a probabilidade de ocorrência daquele valor, daquela faixa de valores. Então aqui ao invés de ter a contagem, como a gente tinha antes, o count, agora a gente tem a densidade de probabilidade, ou seja, qual é a probabilidade de você ter um valor dentro daquele range, dentro de cada uma dessas barrinhas aqui. Isso é uma coisa que inclusive é super útil, tá? Para você ver como é que de fato está meio que a distribuição ali em termos percentuais, em termos de probabilidade dos teus dados, beleza? Então esse é um parâmetro que eu considero bem legal, mas existe um outro, pessoal, que eu acho que é super importante que você conheça, tá? Esse parâmetro é esse marginal aqui, ó, marginal. Deixa eu dar um Ctrl C aqui. Marginal, vou colocar igual a hug, por exemplo. Hug, pessoal, é uma funçãozinha estatística que também é muito comum nesse caso de você visualizar a distribuição de dados, que é essa funçãozinha aqui, ó. Então é uma série de tracinhos, tá? Eu não vou entrar tão a fundo nessa parte estatística em si, mas ela é super tranquila de entender. São vários tracinhos. Quanto maior for a proximidade desses tracinhos que ele cria, quer dizer que mais valores estão presentes ali. Beleza? Então você percebe que onde tem a maior densidade desses tracinhos seria justamente nessa região aqui onde a gente tem mais valores aparecendo, tá? De acordo com o histograma. Então nessa região aqui é onde a gente tem uma maior concentração, digamos assim. Enquanto que nessa outra a gente vê, ó, pouquíssimos valores. Então a gente tem uma noção perfeita de quantos tracinhos esses tracinhos são basicamente as ocorrências, beleza? Então quantas pessoas pagaram uma taxa no restaurante dentro dessa faixa é justamente a quantidade de tracinhos que esse hug no caso traz aqui pra gente. Então basicamente esse hug é exatamente isso daí, tá bom? Mas existe outro marginal que você pode utilizar aqui, que é o box.
Então o que é o box? É o box plot, beleza? Que a gente vai ver no próximo vídeo um pouco melhor, entender um pouco melhor. Mas basicamente esse box plot aqui ele é muito útil para representar os quartis. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, como eu falei no próximo vídeo. Mas você consegue combinar, olha que gráfico bacana, galera. É muito bonito, né? É muito legal isso aqui. Então você consegue combinar os dois. Então ele já faz um gráfico de histograma junto com um gráfico aqui de box plot para você, beleza? Bom, existem alguns outros parâmetros, mas eu não vou entrar tão a fundo, tá, galera? Mas, ó, basicamente, igual aos outros tipos de gráficos, você pode colocar um título, por exemplo, aqui. Então, vou colocar histograma da taxa paga no restaurante, beleza? Então, eu posso rodar aqui. Quando eu rodar, vai aparecer aqui, ó, o título do gráfico, beleza? E eu posso configurar as cores também. Aqui já tá verde, já tá, no caso, vermelho e azul. Mas eu posso configurar também, ó, color... ou discrete nesse caso aqui, tá? Vou ter que relembrar aqui. Ah, tá aqui, ó, Color Discrete Sequence. Então, se você quiser configurar as cores de forma manual, tem como alterar o tema do Plotly ou você pode configurar por aqui também, beleza? É só você passar uma lista aí, por exemplo, com, sei lá, vou colocar aqui green e, sei lá, orange, por exemplo, alguma coisa desse tipo. E vou rodar, você vai ver que ele vai alterar as cores aí de acordo com aquelas que você passou, beleza? Mas, enfim, de gráfico de histograma basicamente é isso. Um outro tipo de gráfico que é muito comum e muito parecido inclusive com o gráfico de histograma é o gráfico de distribuição. Mas esse cara aqui no plot ele tem uma ligeira diferença em comparação com esse que a gente acabou de ver, o gráfico de histograma. Um tipo de função, galera, que a gente utiliza muito quando a gente está analisando histograma ou densidade de uma determinada variável é uma funçãozinha chamada KDE ou KDE, no caso, né, no inglês, que é uma função que mostra a densidade daqueles valores. Então ela meio que tenta traçar uma curva. Isso não está presente dentro desse histogram, né, aqui do plotly.express. Então, para que você utilize esse tipo de função, é o ideal que você faça um gráfico de distribuição. E aí, entrando aqui na documentação, você vai ver que, ó, a gente tem uma distinção de fato entre histogramas e distplots, beleza? E o que eu quero mostrar para vocês é justamente esse distplot. Como você pode ver aqui dentro da própria documentação, ele vem de uma outra biblioteca, essa biblioteca aqui, ó. Então, ó, distplot básico, beleza? Eu vou copiar isso aqui, ó, vou trazer para cá. Então você vai de dentro do plotly.figurefactory, você vai importar, né, esse cara aí, SFF, então fica mais fácil aí com esse apelido, né? Você pode fazer então um ff.create underline, veja a quantidade de gráficos que estão dentro desse Figurefactory, né? E um deles é inclusive aqui o distplot. Então dentro desse cara aqui, você basicamente vai ter que passar dois parâmetros, são os essenciais, são os principais aqui, tá? Que são os dados que você quer plotar de distribuição. Beleza? A gente vai ver como que a gente plota esses dados aqui e o Group Labels, ou seja, quais são os labels que você quer dar para aqueles grupos que você está plotando. Deixa eu explicar isso aqui um pouquinho melhor para vocês. Para explicar, eu vou importar uma outra biblioteca aqui que é o NumPy, tá? Por que eu vou importar aqui o NumPy para a gente? Porque eu quero criar um conjunto de dados aleatórios, digamos assim. Então, deixa eu mostrar aqui para você. Você sabe que dentro do NumPy existe uma funçãozinha chamada random. A gente tem vídeo aqui no canal falando sobre isso, beleza? E dentro dela a gente tem o randN, por exemplo. Vamos usar o randN. O randN é uma função que você pode utilizar, um método, para criar números aleatórios com uma distribuição normal. Beleza? Para quem não lembra, a distribuição normal é aquela que tem um formatozinho de sino, né? Então aqui você vai gerar vários números aleatórios com a distribuição da normal padrão. Então aqui eu posso dizer quantos eu quero. Eu vou colocar 1000, por exemplo. Quando eu rodar isso aqui, pessoal, olha que bacana. Ele gerou aqui vários números aleatórios que seguem uma distribuição normal. Daqui a pouco você vai entender por que exatamente uma distribuição normal. Mas o fato é que eu vou salvar esses caras aqui. Eu vou chamar isso aqui de x, por exemplo. Então, ó, salvei os 1000 valores aleatórios que eu gerei. Agora aqui, o primeiro parâmetro, você lembra qual é o primeiro parâmetro? Se eu colocar o mouse aqui em cima, ele mostra para mim, ó. É o histData. Então, eu vou passar justamente esse x. Só que aí tem um detalhe, você pode passar vários arrays para plotar a distribuição deles. Então aqui você vai ter que passar uma lista. Então, basicamente, eu poderia passar vários
X nesse caso aqui, ou seja, x1, x2, x3, vários arrays que eu quero plotar a distribuição de todos eles dentro de um gráfico só. Mas se eu só quero plotar apenas um, eu tenho que passar de toda forma dentro de uma lista, beleza? Ou de um array, tal. Em outras palavras, você tem que colocar entre colchetes, tá bom? Porque ele aceita vários, então se você não passar dessa forma, ele vai retornar um erro para você. Enfim, continuando, o segundo parâmetro é o Group Labels, e esse daqui não tem muito segredo, tá? Você vai passar aí Group Labels igual, e aí você vai dizer qual o label que você quer dar para cada para cada dado que você está plotando. Nesse caso eu só estou plotando um, que é esse X. Então aqui eu vou passar uma lista do mesmo jeito, só que dizendo o label que eu quero dar para aquele X, que é o único que eu estou plotando. Vou chamar aqui de normal, por exemplo, e vou executar. Olha o resultado visual, galera, olha que bacana. A gente consegue ver basicamente uma distribuição normal. A gente tem aquela funçãozinha KDE que eu comentei com vocês, ó. E quando eu passo o mouse em cima, qual é o nomezinho que está aparecendo ali do lado dos valores? Normal, que é justamente o label que eu dei aqui. Então se eu alterar esse label, colocar aqui label, por exemplo, a palavra label aqui em cima, ó, quando eu coloco o mouse, veja que aparece a palavrinha label ali no cantinho direito, beleza? Então esse aqui é o label que você quer dar. Vou chamar aqui de normal mais uma vez. Vou gerar um outro X. Então, ó, vou chamar esse cara aqui agora de X1. Tá bom? Então, gerei 100. Vou criar agora um X2, por exemplo. np.random.randn. E aí agora eu vou colocar aqui, ó, 1000 valores também. Só que eu quero defasar aqui 5. Então, vou somar 5. Então, observa que bacana o que é que vai acontecer aqui, ó. Agora eu não quero mais plotar só o X1, eu quero o gráfico de distribuição do X1 e do X2. Olha como é que eu passo os dois arrays dentro de uma lista. E aí aqui, ó, eu vou colocar normal 1 e tenho que dizer o outro label, o label do segundo conjunto que eu estou plotando, que eu vou chamar de normal 2, beleza? Quando eu rodar isso aqui, olha que legal demais isso aqui, pessoal. Olha a qualidade do gráfico, primeiramente, né? E ele colocou uma plotagem justamente dos dois aqui simultaneamente. Então, você deve estar se perguntando, beleza, Wallace, entendi como é que a gente plota dados que estão dentro de um array, mas e se estiver dentro de um data frame, como é que eu faria? É muito parecido, tá? Não tem muito segredo. E a gente vai fazer aqui embaixo, então. Ó. Vou fazer um df.head, beleza? Ó. A gente vai visualizar mais uma vez os dados que estão aqui dentro. Vamos supor que eu queira fazer do total bill, né, como a gente fez lá em cima com o de histograma. Eu faço aqui ff.create distplot, né? Aí aqui eu vou passar uma lista com todos os que eu quero plotar. Eu só quero plotar um, quem é? O df na posição total bill. Então veja, eu passo o df dentro de uma lista. Olha só, vou até dar um espaçozinho. Então dentro da lista eu passo todas as colunas, digamos assim, que eu quero plotar. Beleza? E aí, ó, coloco uma vírgula aqui, Group Labels, tenho que passar esse cara também. O que é que eu estou plotando aqui? Eu estou plotando a distribuição do Total Bill. Então, eu vou colocar aqui, ó, Total Bill Distribution, alguma coisa desse tipo, tá? E aí eu vou rodar isso aqui, beleza? Ó, e olha só que bacana. Muito legal, né? A gente fez um gráfico extremamente parecido com aquele do histograma, só que agora a gente tem essa funçãozinha KDE. E observa que esse gráfico também já vem com um hug aqui embaixo, né? Com esse hug plot, para a gente ter essa visualização. Galera, outra coisa legal que a gente pode fazer aqui é plotar mais de uma coluna, beleza? Então aqui eu posso fazer assim, ó. Eu posso colocar uma vírgula df tip. Então, ó, a colunazinha tip é essa coluna que tem as gorjetas, né? Então, se eu quiser plotar os dois ao mesmo tempo, eu coloco o tip aqui. Vou dar um enter aqui só para ficar melhor de você visualizar. Então, eu estou plotando duas colunas ao mesmo tempo. E aí aqui, o que eu posso passar além do total bill, eu vou até apagar esse distribution aqui, eu vou passar um tips. Beleza? Eu estou plotando também as gorjetas. E aí quando eu rodo, eu vejo os dois gráficos aqui simultaneamente. E obviamente as gorjetas se concentram em valores bem inferiores em comparação com os valores que as pessoas pagaram na conta lá do restaurante. Beleza? Bom, galera, então por hoje é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo. Se você é novo, então acompanha a gente, se inscreve aqui no canal, porque a gente vai continuar desbravando essa biblioteca do Plotly aqui juntos e pegando dicas, claro, de visualizações gráficas a respeito de dados que você queira aí fazer uma análise, beleza? Então, muito obrigado, bons estudos e a gente se vê no nosso próximo vídeo, então, até lá!